Oi gente, tudo bem? O meu nome é Clarissa. Esse aqui é o segundo vídeo para o canal. O canal ele é focado em tradicionalismo e hoje eu vou novamente trazer o autor René Guénon. E eu vou trazer esses dois livros aqui na conversa de hoje. O primeiro livro é esse, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. E o segundo livro é A Crise do Mundo Moderno. Os dois livros que eu tenho aqui são da editora Estrela da Manhã. Então, começando sobre o livro O Reino da Quantidade. No livro O Reino da Quantidade, René Guénon ele vai falar sobre um conceito que é um conceito da vida comum. E ele vai falar sobre a ilusão da vida comum. O que seria a vida comum? A vida comum é um sinônimo de vida vulgar ou da vida real, no sentido de que é a vida que é permeada pelo o mundo dos sentidos ou o mundo material. Então Guénon ele vai falar que o homem moderno ele se tornou tão distanciado de toda a influência que não seja a influência dos sentidos, que toda a sua realidade passou a ser desacralizada, ou seja, distante do sagrado. E o homem moderno passou a levar uma vida profana. Então, Guénon ele vai falar também que por causa dessa exclusão do sagrado, do ritualístico, do simbólico, por causa disso, o homem moderno ele acaba não sendo impactado pelas interferências de nada que não seja supra-humano. Então, tudo aquilo que é dos fenômenos supra-humanos ou suprassensíveis, ou seja, tudo aquilo que são fenômenos além da matéria, vão passar para o domínio do extraordinário. O que seria isso? Vão passar a ser considerados fenômenos atípicos, isolados. Isso quando eles são considerados, porque no geral eles são fenômenos que são considerados irreais e descartáveis. São completamente descartados. Então, o que Guénon vai falar é que não existe propriamente um domínio profano, mas sim um ponto de vista profano. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não é que exista uma realidade profana que está separada da realidade que é a realidade em que você tem acesso ao sagrado. Não. Tudo está conectado. A diferença é que o homem na sociedade moderna, ele se desconectou do sagrado. Mas não é que ele não tem acesso ao sagrado, ele ainda pode ter, mas se encontra momentaneamente desconectado dessa realidade. Então, por causa do ponto de vista dele que está desconectado, ele acaba se tornando ali um ponto flutuante, distanciado de todas as coisas que são consideradas sagradas, enfim. Então depois, Guénon ele vai falar sobre o conceito de materialismo e racionalismo. E o que Guénon vai falar é que o racionalismo ele é considerado um aspecto do humanismo. Ele é um aspecto filosófico do humanismo, porque o racionalismo ele também vai ser focado no ponto de vista exclusivamente humano. Então, a partir desse ponto de vista do racionalismo, chega-se ao materialismo ou ao positivismo. E o que Guénon vai falar sobre esses dois pontos, do materialismo e do positivismo? Ele vai falar que no caso do materialismo, você tem a negação de tudo aquilo que esteja fora do campo do mundo sensível ou do mundo material. E no segundo caso, o do positivismo, é quando você se contenta com as coisas do mundo material. E um ponto que eu achei importante destacar com relação a essa questão é que Guénon ele vai focar, ele vai ressaltar o conceito de agnosticismo. E ele vai colocar esse termo como um termo ridículo por si só. E por que esse termo é ridículo? Porque ele coloca que o termo agnosticismo é você colocar um título glorioso em algo
em que você está glorificando a ignorância. É você glorificar, exaltar a sua própria ignorância. Então ele coloca esse termo como ridículo justamente por causa disso. Então ele coloca que essas duas vertentes, o materialismo e o positivismo, são vertentes que no final vão ter o mesmo resultado, que é o de se recusar a se ocupar do suprassensível, ou seja, se recusar a reconhecer que existem fenômenos para além da materialidade. Então, ainda puxando nesse assunto, no livro A Crise do Mundo Moderno, René Guénon ele também vai falar sobre o conceito de materialismo e o que seria a civilização material. E pegando da origem do termo materialismo, ele vem lá do século XVIII com o filósofo Berkeley. E esse termo, o materialismo, de acordo com Berkeley, se refere a toda teoria que admite a existência da matéria. E Guénon ele vai ressaltar, ele vai pontuar que ele não vai falar sobre esse conceito do materialismo, porque Guénon em nenhum momento nega a existência da matéria. O que ele vai abordar é sobre o conceito moderno dessa palavra, materialismo. Então, de acordo com a concepção moderna da palavra materialismo, ela se refere a um conceito de que nada mais existe além da matéria. Então, tudo que existe só no plano material. Então, Guénon ele vai colocar que toda ciência profana é só um estudo do mundo sensível, ou seja, é só um estudo do mundo dos sentidos, do mundo da matéria. E esses métodos científicos que são aplicados na ciência profana, esses métodos científicos, entre aspas, por que eu estou colocando aspas nesse termo? Porque esses métodos científicos, eles se fecham em si próprios, no sentido de que eles colocam que toda ciência que não se refere a coisas exclusivamente materiais vão ser descartadas. Ou seja, todo tipo de conhecimento que não se referir exclusivamente ao plano material vai ser automaticamente desvalidado. Então, por causa disso, várias pessoas vão pegar e também considerar que só é considerado ciência aquilo que pode ser comprovado segundo os métodos científicos vigentes atuais da modernidade. Então, Guénon ele vai colocar também que isso é um problema muito grande no Ocidente. Então, para o ocidental moderno, nós, enquanto ocidentais modernos, nós temos uma incapacidade de nos elevarmos além do plano sensível, além do plano dos sentidos. Então, Guénon ele vai destacar que os homens ocidentais fecham as portas para a realidade metafísica. E isso é algo muito sério, porque nós acabamos nos desconectando de algo que esteve há séculos nos acompanhando, que é o contato com o sagrado, o contato com a realidade metafísica. Então, Guénon ele vai falar que alguns filósofos, como Kant, eles chegam a declarar que é inconcebível ou impensável você pensar em algo que não possa ser representado. Então, com relação a isso também, nós chegamos ao conceito de civilização quantitativa. E o que seria essa civilização quantitativa? A civilização quantitativa é a civilização moderna ou a civilização material. E por que Guénon ele vai colocar esse nome, civilização quantitativa? Porque para Guénon, o mundo que a gente tem hoje, ele é muito focado na quantidade ao invés da qualidade. Então, existe um papel de relevância muito grande nos elementos de ordem econômica, como a indústria, o comércio, as finanças. Só que é uma relevância tão grande que acaba sendo focalizada apenas nisso. E Guénon fala que parece que somente isso importa e todo o resto é descartado. E Guénon ele vai falar que nesse mundo
não existe lugar nem para inteligência, nem para aquilo que é interior, porque aquilo que é interior são coisas intangíveis que você não pode tocar nem contabilizar, que não tem peso. Então, são coisas que não são relevantes para a atualidade. E puxando ainda com relação a isso, Guénon ele vai falar sobre o conceito de felicidade para o mundo moderno, para o homem moderno. E o que ele vai falar é justamente um questionamento. Ele lança esse questionamento: será que hoje em dia as pessoas são mais felizes do que antes? Será que o progresso, o ideal do bem-estar material, tudo isso trouxe mais felicidade para a sociedade? E Guénon ele vai colocar que não, que foi justamente o oposto do que foi trazido. Por quê? Porque a sociedade em que a gente vive agora é uma sociedade muito focada em produzir cada vez mais necessidades. Então, com essa produção de necessidades artificiais, o homem ele se sente sempre insatisfeito, sempre querendo mais coisas que ele não precisa. Então, quanto mais necessidades um homem tem, mais ele fica pensando no que está faltando, no que falta. E essas necessidades artificiais fazem com que o homem sempre sinta que tem algo que ele precisa satisfazer, que ele precisa, no caso. Sendo que isso daí não é uma coisa necessária. E isso até dá para se relacionar com um livro de Aldous Huxley, que é O Admirável Mundo Novo, em que, nesse livro, você tem uma sociedade que ela é completamente focada no saciamento das próprias necessidades. E essas necessidades, elas são todas necessidades artificiais que são também que são satisfeitas artificialmente. Então, você tem uma sociedade ali que está completamente adormecida, as pessoas ficam se entorpecendo para justamente não existir uma contestação desse mundo que eles vivem. Então dá para fazer um paralelo com a sociedade que a gente está agora, em que você vê muitas pessoas que não estão sabendo lidar com os problemas que estão acontecendo, com as coisas que estão acontecendo e que elas não conseguem entender, com essa desconexão com o sagrado, que é algo que a gente vê hoje em dia que tem afetado cada vez mais, muito mais pessoas. E aí, por causa disso, as pessoas têm a necessidade de se desconectarem. Só que aí, nesse se desconectar, as pessoas não têm a solução dos seus problemas. Por quê? Porque elas continuam infelizes, continuam sentindo a falta de algo. Só que elas não conseguem definir o que é esse algo que está faltando. Sendo que o que Guénon vai colocar é que o que está faltando é a reconexão com o divino, é a reconexão com a metafísica, com as coisas tradicionais. Eu preciso escrever, deixa lá. Pronto, então era isso que eu tinha para abordar no vídeo de hoje. Eu peço que vocês, se gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem o like e nos próximos vídeos eu vou continuar abordando sobre outros livros de Guénon, dessa mesma coleção, e em outros autores também eu vou trazer nos próximos vídeos que vão vir. Então, muito obrigada e até a próxima.